Olá meninos e meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu estou bem. Vim conversar com vocês aqui mais um vídeo. E esse vídeo aqui, meninas, ele é um pouquinho diferente aí do que eu normalmente venho compartilhando com vocês aqui nesse canal, né? Que esse canal aqui, ele é pensado aí para estar compartilhando com vocês as minhas produções aí com crochê, né? Inspirações de modelos, peças, combinações de cores, tudo que dá certo pra mim eu compartilho com vocês. E nesse vídeo aqui, meninas, eu vim compartilhar com vocês como que tá sendo a minha trajetória no crochê, tá? E também falar um pouquinho pra vocês aí, porque eu sei que tem muitas meninas que me acompanham aqui, que não sabem como que eu vim parar no crochê, com quantos anos eu comecei a trabalhar, né, com crochê, ou quantos anos eu comecei a fazer crochê. E nesse vídeo eu vim compartilhar com vocês como que foi aí a minha trajetória, tá? Então, eu espero que vocês gostem, que vocês me acompanhem até o final, para vocês estarem me conhecendo um pouquinho mais. Quem já tá comigo aí desde o começo já vai saber, né, como que foi minha trajetória no crochê, mas porque o primeiro vídeo eu tava com muita vergonha, eu tinha um celular muito ruim pra gravar, mas eu ponhi a cara, a tapa e fui, sabe? Gravei, nossa, eu tinha uma vergonha, vocês não têm noção, mas eu consegui gravar, compartilhar com vocês ali, e aos pouquinhos eu fui, né, aí me soltando mais, conversando, então eu estarei passando pra vocês um pouco mais da minha história com o crochê, e eu espero que vocês gostem, que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, e deixem no comentário pra mim como que é a sua história com o crochê, tá? Que eu quero saber. Então, vamos lá, meninas. Começando aí desde o começo, tá bom? Então, começando quando que eu comecei a fazer crochê, como que eu aprendi a fazer crochê. Pra quem não sabe, eu tenho 21 anos, né? Eu vou fazer 22 anos agora, dia 23 de maio, então o aniversário aí tá batendo na porta. Os 22 anos tá batendo na porta aí, então eu vou fazer 22 anos agora. Mas eu comecei a fazer crochê com 11 anos que eu aprendi, tá? Então, como que foi? Eu fui passar as férias aí, né, de escola, lá na casa da minha tia. Então, fui passar as férias lá e ela é crocheteira, tá? Então, ela é crocheteira e ela foi me ensinar, né? Porque daí a gente não tava fazendo nada, ela foi ensinar, eu e a minha prima. Daí eu e minha prima começamos, né, crochetar. A minha prima fez um bolo doido lá que nem a tia conseguiu desmanchar. E eu consegui pegar o jeito. E a minha tia foi a que me inspirou a começar a trabalhar com crochê, no caso, que foi a que me ensinou, né? Então ela me ensinou a trabalhar com crochê, mas era com fio de polipropileno. Sim, eu comecei a trabalhar com fio de polipropileno. As minhas primeiras produções foi com fio de polipropileno, tá bom? Então, ela me ensinou a fazer os pontos básicos, né? Correntinha, ponto alto. Então, o básico do básico ela me ensinou. E ela não mora na mesma cidade que eu moro, tá? Eu moro em Águas de Chapecó e ela mora em Xaxim, tá? Então, cada vez que ela vinha pra cá, lá na minha casa, né, na casa do pai e da mãe, ela trazia um cone pra mim de fio de polipropileno, e daí ela me deixou levar pra casa uma agulha e um fio de polipropileno. Mas a mãe não tinha muito costume de comprar pra mim, né, a mãe também sabe fazer crochê, mas faz há muitos anos que ela não faz, mas ela aprendeu também a fazer crochê. Eu acredito que a maioria das pessoas, a maioria do que compra de mim fala, ah, eu sei fazer crochê, mas não tem tempo, não gosto de fazer, eu acho muito chato de fazer, mas eu adoro crochê. A maioria das pessoas aqui da minha região, elas sabem fazer, conhecem o ponto, sabem como fazer, mas não tem tempo, não tem agilidade, e aí acham que não rende, fica chato, demora demais para produzir, então tem tudo isso, né? E a mãe, ela não gosta de fazer crochê, mas ela sabe, a minha nona também sabe, então... Mas eu aprendi com a minha tia, que foi a que sempre estava me dando ali, ela me deu a agulha que eu tenho de tapeceiro, acho que é. Ela me deu agulha de crochê, daí fio de polipropileno, ela me deu muito fio de polipropileno, então ela me incentivou muito. E ela já vendia nessa época, tá? Então, quando ela me ensinou, ela já vendia, ela já tinha clientes dela, tá? Então, ela me ensinou e eu vi que dava, assim, de fazer uma renda, né? Mas eu só fazia mesmo, assim... tipo, não era uma coisa que eu levava a sério, não, sabe? Com 11 anos a gente não leva a sério, a gente quer aproveitar, brincar, então, essas coisas. Mas aí com 14 anos, eu comecei a morar com meu avô, média de 13, 14 anos eu comecei a morar com meu avô. E o meu avô e minha avó também me incentivavam, meu avô me incentivava bastante a fazer crochê, ele gostava muito dos meus
trabalho, sabe? Então eu comecei a morar com eles e daí eu comecei a fazer trilhos de mesa com fio de polipropileno. Meu, hoje em dia eu não gosto de produzir com fio de polipropileno, só trabalho com barbante, mas eu não gosto de trabalhar com fio de polipropileno. Faço sim alguns trabalhos, né? Porque eu tenho linha de fio de polipropileno, mas faço só para dar brinde. Não faço com o intuito de vender, de divulgar, tá? Porque eu acho que é um trabalho bem detalhado, é uma linha bem difícil de trabalhar, né? Mas eu gosto, tipo, se eu pego pra crochetar, eu trabalho bem com esse material, mas em si eu acho que não rende, comparado com o barbante, né? Então, eu não divulgo o que eu faço com fio de polipropileno, é apenas para brinde. Daí eu comecei a fazer trilhos. Gente, eu vou deixar se eu tiver as fotos, eu vou deixando aqui pra vocês. As capas de fio de polipropileno que eu fazia, que era tipo, elas tinham uma mãozinha assim, as capas de térmica, sabe? Elas tinham mãozinha, tinha chapéuzinho, era a coisa mais linda. E tipo, eu demorava bastante tempo pra fazer e não cobrava um valor muito caro, né? Aí com 15 anos, eu continuava fazendo assim, mas não era uma constância muito grande, né? Se não me engano, o meu avô faleceu, eu tinha 16 anos já. Quando meu avô faleceu, ele tinha problema de pulmão. Eu fiquei morando com eles em média de 3 anos, se não me engano. Foi média de 3 anos que eu fiquei morando com meu avô e com a minha avó, né? Então, meu avô tinha problema de pulmão e minha avó, ela não me enxerga muito bem, né? Pra quem me acompanha no Disney Vlog sabe. Aí eu fiquei morando com eles por esse tempo, por média 3 anos. E daí, quando meu avô faleceu, eu tinha 16 anos já. E ele faleceu num mês, no outro mês eu já comecei a trabalhar de carteira assinada. E nesses 3 anos que eu morei com meu avô, eu e meu irmão, a gente limpava a casa em senhorzinho. Eu e meu irmão. Então eu tenho um irmão mais velho que tem 11 meses mais velho que eu, tá? Então, nós dois limpava a casa um senhorzinho e a gente dividia. Mas a nossa divisão, no caso, ele não era muito certo não, porque eu ganhava mais do que o meu irmão, sabe? Então, tinha coisa que ele não gostava de fazer, daí eu fazia, né? Eu e o William, né, que é o meu irmão mais velho, a gente limpava essa casa desse senhorzinho uma vez por semana. E eu vendia os meus crochê, mas não era uma coisa muito assim de constância, porque eu produzia pouco, mas já estava com o intuito. Ali já foi que eu comecei a conhecer o barbante, adquirir barbante para começar a trabalhar. Então eu comecei a fazer algumas peças de barbante, mas nada assim com pensamento assim planejado, sabe? Aí, que nem eu falei pra vocês, meu avô faleceu. Depois de um mês eu comecei a trabalhar de carteira assinada, que eu trabalhei numa fábrica de roupa, tá? Roupa masculina. Então, essa fábrica é bem conhecida, tá? Então, eu trabalhei nessa fábrica de roupa masculina. Eu trabalhei 3 anos, tá? Nessa fábrica de roupa masculina. Então, eu fui costureira nesses 3 anos. Então, tipo, no primeiro 1 ano e meio eu não fui costureira, eu só revisava as peças. Aí, depois disso, eu me tornei costureira. Eu fazia bainha, sabe? Então, eu fazia aonde que dobra assim, né? A dobradura das mangas e da barra embaixo. Então, eu tinha esse processo. Depois de 1 ano e meio, comecei a trabalhar com a costura. Então, foi ali que eu comecei a costurar. E aí, as pessoas começaram a me conhecer mais pelo crochê, sabe? Então, começaram a fazer mais encomenda, porque eu tava tendo mais contato com outras pessoas, né? Então, com donas de casa, eu tava tendo contato. Porque daí, como era uma empresa grande, tinha bastante donas de casa, mães. Então, eu fiz touca, fiz com fio de polipropileno, fiz muita coisa. No começo, eu peguei de tudo pra fazer. Fiz amigurumi também. Então, fiz muita coisa no começo ali, porque eu tava ainda aprendendo sobre nicho, sobre todas essas questões, né? Tipo, os material, tudo isso, porque tudo pra mim era novo. Então, aí eu com 16, 17, 18 anos, né? Eu trabalhei na fábrica e também trabalhei aí com o crochê, né? Até quando eu me formei, né, no ensino médio, eles falaram bem assim, porque eles falaram um pouquinho de cada um. Daí eu era giz do crochê, sabe? Porque na sala eu fazia crochê, então na sala de aula eu fazia crochê. Então já era conhecida na minha área como artesã. Até os 19 anos, acredito eu, que eu trabalhei de carteira assinada, tá? Porque daí veio a pandemia. Perto dos 19 anos ali que eu pedi pra sair. Eu acho que eu já tinha 19 anos quando eu pedi. Porque veio a pandemia, né? Então, quando chegou a pandemia, eles tiveram que fazer redução de pessoas na fábrica. E, se não me engano, foi em março,
mas se não me engano foi em março, que era eu e meu irmão trabalhava junto. A gente era muito apegado, ó. A gente estudava junto e trabalhava junto. Então eu comecei a trabalhar, eu tinha 1 ano e pouco de carteira assinada, aí eu indiquei ele começou a trabalhar também na mesma unidade que eu. Aí nós dois trabalhava junto, a gente ia e voltava de moto os dois juntos, né? Então, quando veio a pandemia, que mandaram ele embora, mandaram ele, eu acho, fevereiro ou março, se não me engano. Mandaram ele embora e eu ia fazer como pra ir? Eu não tinha carteira de motorista, não tinha moto, nada, pra poder ir trabalhar. O que ele fazia? Ele ia de manhã, me levava, voltava pra casa, ia de tarde, me levava buscar pra casa. E ele tava com seguro-desemprego, então ele tinha, se não me engano, era 5 meses, não me lembro, acho que é 5 meses de seguro-desemprego. Então, que ele tinha, né? E esses 5 meses eu continuei trabalhando. Aí, pra completar 5 meses, aí eu falei, não tem como continuar aqui, né? Por conta que eles ainda estavam fazendo a redução do pessoal e eu não tinha como ficar indo e voltando. Daí eu comecei já a ver que a gente ficou 1 mês sem trabalhar, sabe? Então, nesse 1 mês eu fiz tanto crochê, tipo, eu consegui uns R$ 1.200 de produção que eu consegui produzir, sabe? Aí eu comecei a ver que eu conseguiria render, sabe? E 2 canais que me incentivaram muito, meninas, foi o Loft do Gui e a Elaine Cardoso. Esses 2 canal eu assistia muito, sabe? Então, tipo, eles foram uma das grandes inspirações pra mim, pra eu largar a carteira assinada e viver do crochê. Aí, como aconteceu essa etapa de largar a carteira assinada e viver do crochê, tá? Então, como aconteceu? Eu já era uma pessoa conhecida, então no meu ramo eu já era uma pessoa conhecida, eu já tava parando de trabalhar com linha fina pra começar a trabalhar só com barbante, porque eu vi que eu teria que focar só numa área, porque eu não ia conseguir ter todos os materiais, todas as cores, e como eu moro no interior, não tem uma lojinha perto pra cada pouco eu tá indo adquirir material. Então eu vi que eu teria que ter um estoque. Então foi aí que eu comecei a pensar em começar a ter um estoque, né, de um específico material que foi o barbante que eu escolhi, tá? Aí eu vi que eu conseguiria produzir R$ 1.200, que era o valor que eu ganhava na fábrica, tá? Então, pra vocês terem noção, eu ganhava R$ 1.200 em média, assim, limpo, né, na fábrica. Mas eu sabia que, tipo, como eu tava no começo, mesmo que eu tinha um pouco de agilidade, com o tempo eu consegui ter mais agilidade ainda. Então, eu fiquei aí até passado de março, de maio, na verdade, eu fiquei trabalhando de carteira assinada. Aí foi que eles fizeram uma reunião na empresa e falaram: quem quiser sair, venha falar com nós, que a gente vai estar vendo pra estar mandando vocês, tipo, embora. Aí vocês vão estar ganhando seguro-desemprego, né? Eu pensei, não, aqui é minha chance, porque eu já não tava... Tipo, eu já não tava bem na empresa que eu não tava me sentindo bem, eu tava sentindo, sabe, assim, como que eu posso explicar pra vocês? Se eu ficasse mais tempo lá, eu não ia ficar bem, querendo ou não, assim, no meu psicológico, eu tava me sentindo muito sobrecarregada. Em casa, a mãe pode dizer sabe, a mãe pode dizer muito bem, porque eu chegava em casa só reclamando, chegava chata em casa, então isso não era uma coisa que eu queria pra mim, sabe? Eu não tava me sentindo bem, eu logo ia ter uma depressão, alguma coisa assim, ansiedade, alguma coisa, um gatilho ia me gerar futuramente se eu não saísse da empresa, porque eu tava vendo que tava muito sobrecarregada, eles queriam muita meta, tinha que fazer aquela época, a bainha em meia hora, 45 peças, se não me engano era. E não tem como fazer um número desse numa perfeição, né? Então, na minha cabeça, tipo, eu tava me sentindo muito sobrecarregada, me cobrava muito, chegava no final do dia, eu tava muito cansada. Aí eu fui falar com eles e eles falaram que, tipo, eu não acreditavam que eu queria sair, né? Porque eu nunca fui uma pessoa de faltar, sempre fui uma pessoa de dar o máximo de mim. E daí chegar lá e falar que eu queria sair, daí eles tentaram me convencer, queriam, né, tipo, que eu ficasse numa área que era da revisão como líder, né, da revisão, pra organizar, ajudar eles lá. E eu fui, né, topei fazer, né, tipo, 1 mês pra ver como eu ia me adaptar. Mas sabe, tipo, eu tinha aquela sensação, porque a gente era um grupo, né, daí que a gente ia almoçar junto. Metade eles mandaram embora, ficou só eu e um piá, que é o Alessandro, né. Ficou só nós dois. E a gente conversava bastante. Daí eu falei pra ele bem assim, porque únicas 2 pessoas que sabiam que eu queria sair era a que trabalhava do meu lado e o Alessandro. E daí eu falei pro Alessandro, eu falei, nossa, eu me sinto tão feliz
quando, tipo, eu tô dentro da unidade com eles. Mas quando eu queria, quando era pra ir trabalhar de manhã, eu não queria ir trabalhar. Me sentia muito, sabe, ai, tédio, tem que trabalhar, sabe, essa sensação. Eu não queria trabalhar, não era uma coisa, mas estava, nossa, assim, aquecendo meu coração quando eu ia trabalhar. É uma coisa que tá me sobrecarregando. Então, chegava no trabalho, não queria entrar. Aí, quando eu entrava, ficava alegre lá com eles. Porque, né, tipo, eu sou muito de conversar com as pessoas. Então, né, eu conversava com eles, eu ajudava eles. Eu via que eu era necessária naquele lugar que eu tava. Mas, sabe, tipo, tanto tempo eu queria subir de cargo, tanto tempo eu quis subir de cargo. E quando eu não tava mais com aqueles brilhos no olho, né, como falo, aquele brilho no olhar, eles quiseram me subir de cargo quando viram que eu ia sair. E eles já sabiam que eu queria subir antes, né? Então por que não me deram essa oportunidade antes? Aí quando eu quis sair, me decidi, eles quiseram me dar essa oportunidade. E eu trabalhava mais do que quando eu tava costurando, sabe? De correr atrás das coisas e organizar tudo. Então eu vi que naquela hora era a chance, sabe? Ele falou, Gize, não pensa na empresa, pensa em você, se você tá bem. Porque quando eles acharem que você, né, não precisa mais de você, eles vão trocar você por outra pessoa. Então aproveite essa oportunidade, né? Vê, olha pra que tu quer. E tipo, eu falei, nossa, isso é verdade. Aí subi lá em cima, né? Que fosse líder de todos lá, a chefe, né? Falei com ela falou, não, tranquilo então. Mas você vai ter que esperar alguns dias, né? Por conta pra gente tá fazendo como se você estivesse desanimando o grupo, como se você estivesse triste, né? Pra gente te mandar embora, né? Porque não teria como, ela falou, não tem como eu te mandar embora, você não tem falta, você não tem nada. Então não tem uma causa pra eu mandar embora. Ela falou, a gente tem que ir trabalhando em cima pra daí você poder ganhar o seguro-desemprego, né? E eu falei, tá. Aí, depois de um mês, mais ou menos, começaram a mandaram, acho, uns 6, 7 embora. E eu fui uma dessas pessoas. Gente, eu saí tão feliz que, sabe aquela sensação, me mandaram embora. Mas, ó, eu ganhei, eu tinha já um dinheiro guardado, porque a gente já tinha intuito de construir a casa, né? Então, eu já tinha um dinheiro guardado que daria de eu sobreviver se não tivesse crochê por um ano, mais ou menos, sabe? Daria de eu sobreviver, porque eu morava com meus pais, né? Vocês sabem, eu não tenho filhos, então a gente tem que trabalhar em cima da nossa realidade. Então eu tô passando aqui pra vocês a minha realidade, como foi pra mim, tá? Mas não é uma coisa assim que, eu tô incentivando vocês pra vocês largar tudo e trabalhar só com crochê. Não. Eu tô passando qual que foi a minha história até o momento, tá? Então, tô compartilhando com vocês aqui. Aí eu já tinha um dinheiro guardado. Aí com esse que ela me mandou embora, né? Então eu fui mandada embora ali da fábrica por uma opção fosse que eu pedi pra sair. Não foi uma opção que eles fizeram me mandar por alguma coisa que eu fiz. Não, eu pedi pra sair e eles conseguiram ali me mandar embora, né? Com a última turma que foi mandada embora por conta da pandemia, né? Que eles reduziram o gasto e daí reduziu o pessoal também, né? Pra poder dar o giro, e agora eles já contrataram um monte de gente de volta. Mas enfim, aí eu saí e já comecei a trabalhar só com crochê. E eu tinha um dinheiro já guardado antes de eu ser mandada embora. Depois que me mandaram embora, eu tive, né, seguro-desemprego por 5 meses. Eu tive acerto de contas, então, que foi um valor bom para 3 anos. Se não me engano, naquela época deu uma média de 9 mil reais. Tá? Então, meu seguro, assim, que eles me mandaram embora, mas aí, por mês, eu ganhava 1.200, mesmo o valor que tava na carteira assinada, né? Então, esses 5 meses, eu sabia que eu tinha todos os meses, eu ia ter aquele salário fixo. E o que eu ganhasse do crochê, nesses 5 meses, eu ia ter que fazer acontecer, sabe? Então, tipo, eu não tinha outra opção na minha cabeça, eu queria fazer acontecer. Então, foi aonde que eu comecei a criar o canal, porque na minha cabeça eu pensei, não, eu tenho que, todos os lugares que eu puder ter uma renda relacionada ao crochê, eu vou ter que fazer. Então foi ali que eu me incentivei, porque eu assistia muito canais de crochê. Então eu pensei, não, eu vou abrir um canal também pra compartilhar, pra mostrar a minha realidade, como que é por aqui, minhas produções, o que tá saindo, o que não tá saindo. Então, como eu tava me inspirando muito em outros canais, foi ali que me deu aquele desejo de também poder inspirar pessoas, né? Foi isso que eu acredito que eu tô fazendo hoje em dia, né? Então, foi ali que eu comecei a criar o canal, comecei a aparecer no Insta.
Aí que apareceu, depois de muito tempo correndo atrás, né, a Crochética. Então depois veio a Família Criativa, que daí não deu certo, né, com eles, mas eu fiquei em média de 1 ano trabalhando com a Família Criativa. Depois eu comecei a trabalhar aí com a Já Etiquetas, que agora eu trabalho com elas também. Então a gente tem que ver variedades, tá? Então, eu quero trabalhar só com crochê. Sim, trabalhe só com crochê, mas veja variedades. Vamos, porque, por exemplo, aconteceu alguma coisa, né? Você não tá podendo mais só trabalhar com crochê, você tem que ter mais uma renda, sabe? Então, sim, eu tenho renda dos 2 canais que eu tenho, o canal Crochê da Giz, o Giz Vlogs, que é os bastidores do canal principal. Eu tenho o Instagram, que eu converso com vocês por lá, então tem um lugar também que vocês podem me ver, né? Tem a renda do crochê em si, né? Das peças que eu faço. Então, a gente tem que não pôr, que nem falo, não pôr todos os ovos numa cesta só. A gente tem que ali ter mais cestas pra gente poder tá variando, né? Aí as fontes de renda. Então, foi isso que eu pensei. Eu falei, não, eu vou fazer acontecer, vai dar certo. E não é fácil, eu vou dizer pra vocês que não é fácil. Não é fácil nem ter canal, não é fácil vender, né, vender os trabalhos da gente. Tem meses que literalmente, né, cai as vendas, mas eu indico vocês, quem quer largar a carteira assinada, gente, faça um pé de meia, que pelo mínimo 6 meses vocês tenham ali o dinheiro de vocês, né, pra vocês poder pagar as contas de vocês, que nem eu comentei com vocês. Eu larguei a carteira assinada, eu fiquei 2 anos morando ainda com meu pai e com a minha mãe, com a carteira, tipo, depois que eu não tinha mais carteira assinada, que foi vivendo só do crochê. Fiquei 2 anos morando com meu pai e com a minha mãe, tá? Então, esses 2 anos foi o tempo que eu consegui ainda juntar dinheiro pra gente construir essa casa que a gente tem, né? Que é eu e o Juliano, a gente construiu junto essa casa, né? Então, no canal de vlog tem tudo, a trajetória, que é uma casa que a gente comprou usada, e a gente fez bastante coisa. Então, eu gravei pra vocês no Giz Vlogs, que é um pouco dos bastidores, tá? Pra vocês conhecerem um pouquinho sobre mim. Então, sobre nós aqui, né? Como que é a minha realidade. Então, esses 2 anos eu fiquei morando com o pai e com a mãe. Então, tudo que eu recebia do crochê dos canais, eu juntava tudo, porque eu tinha um objetivo, que era a casa, né? Agora já vai fazer 3 anos que eu tô vivendo só com crochê, e também com os canais já estão, né? Já vai fazer 3 anos também no canal Crochê da Giz, e do Giz Vlogs eu acho que vai fazer 2 anos, tá? Se não me engano, 2 anos ou 1 ano vai fazer 1 ano e meio por aí. Porque, vai fazer 1 ano e meio no final do ano agora, do Giz Vlogs. E que eu tô agora, né, só com crochê e morando, no caso, a juntada, né, porque eu e o Juliano não somos casados, a gente é só juntado, mas eu considero, né, tipo, que a gente é casado porque mora junto, mas enfim, faz 1 ano já que a gente já tá juntado e eu tenho meus gastos, né, com luz, com internet, com tudo isso, mas é os nossos gastos, que é nós dois agora, né. Então, eu concilio muito bem, sabe? Então, como tem a renda do crochê e do canal, os dois é uma renda legal. Mas se eu só trabalhasse com crochê também daria certo, tá? Então, também daria certo porque eu anoto tudo, quem me acompanha no Giz Vlog sabe. Eu anoto tudo, tudo que entra, tudo que sai, quando que, né? Quando que entra encomenda, eu anoto tudo, tá? Talvez futuramente traga um vídeo pra vocês atualizado, como que tá sendo agora o meu planejamento em questão de, né, de renda aí, questão do ateliê, né? Mas deixa eu dizer pra vocês que eu não me arrependo de nada, sabe? De ter largado a carteira. Óbvio que tem coisa que a gente poderia ter se organizado melhor, né? Mas não é uma coisa que eu me arrependo. Eu sou muito grata por tudo que aconteceu na minha vida, por tudo que tem, por todos os obstáculos, né, que eu passei. Porque eu acredito, sabe, tipo, que eu amadureci muito tempo que eu morei com meu avô, com a minha avó. Então eu tinha muitos compromissos pra dar conta, né? Então, tipo, a casa, meu dinheirinho que eu também queria ter. Então, foi uma trajetória que eu me orgulho, sabe? Então, que eu sempre corri atrás das coisas, porque o crochê é muito isso, sabe? Tu tem que correr atrás das coisas, tem que correr atrás dos clientes, tem que correr atrás das prontas entregas, dar o máximo da gente, né? Tanto aí na entrega de cada produto, na conversa com o cliente, né? Então, ter essa simpatia também, né? Porque ninguém gosta de entrar numa loja e a pessoa tá com uma cara lá, né? Tipo, ai, tem que atender essa pessoa. Não, a gente tem que atender com o melhor que a gente tem, né?
Então, mais ou menos é isso. Se vocês querem saber alguma coisa aí, deixa no comentário pra mim, tá? Alguma coisa que eu tenha esquecido, porque esse daqui é tipo sem filtro nada, sabe? Eu literalmente nem gravei, nem anotei, na verdade, coisas pra falar pra vocês. Eu só vim aqui compartilhar um pouco da minha trajetória, pra quem não sabe, saber que eu já trabalhei em carteira assinada, já morei com meus avós, né? Então, tudo a minha trajetória. Então, eu comecei a trabalhar com crochê com 11 anos, até os 14 eu não levava nada a sério, né, só aprendendo os pontos mesmo. Dos 14 aos 16 eu comecei a trabalhar com barbante e com fio de polipropileno e comecei a vender nesse tempo. Dos 16 aos 19 eu trabalhei de carteira assinada, fiquei ainda mais conhecida no meu ramo, né, então eu foquei mais nos barbantes. Fiquei mais conhecida, né, por giz e crochê, então pelo crochê que eu fazia, giz é do crochê? Então, fiquei conhecida tanto por outras pessoas que eu tive mais contato no tempo que eu trabalhei aí de carteira assinada, na escola também, né, então já fui criando minha marca, então as pessoas já me conheciam, já fui criando meu pé de meia, então com 19 anos eu larguei carteira assinada e tô até agora, né, com 21, vou fazer 23 anos, então, que eu tô trabalhando só com crochê e tá dando certo pra mim. Então, uma coisa que não é fácil, que eu falei pra vocês, não é fácil, mas a gente tem que ver todas as fontes de renda que a gente consegue tirar da nossa área, né? E também aí está, né, tipo, se organizando muito, porque há muita organização mesmo. A gente vai aproveitando todos os materiais que a gente tem, porque a gente não consegue abraçar o mundo, a gente só tem duas mãos, então a gente às vezes fica, né, guardando. Eu sou uma pessoa que guarda muita foto de inspirações, que eu fico, ai não, hoje eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro, e não é bem assim, né, a gente não consegue fazer tudo o que a gente quer naquele momento ali, então a gente tem que ir aos pouquinhos, e sim, foi aos pouquinhos, né, que eu fui conseguindo aí crescer, tanto, né, como pessoa, quanto no ateliê, nas vendas, sim, foi aos poucos, muita divulgação, muita boca a boca, então foi muita estratégia pra conseguir estar onde eu tô hoje, tá? Então, espero de uma forma esse vídeo tenha ajudado vocês, que dá certo sim, mas é muito esforço, tá bom? Então, pra quem me acompanha desde o começo, consegue ver minha evolução. Consegue ver bem claramente a minha evolução, né? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu joinha aí e deixe comentário aqui embaixo pra mim, tá? Que eu espero do fundo do meu coração mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu literalmente vim aqui bater um bate-papo com vocês, né? Conversar aqui com vocês. Então, espero vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!